Fala pessoal, bora para mais um exercício aqui, que é o 2.32. Ele fala, determine a resultante das três forças do problema 2.24. Então tá, o problema 2.24 é esse aqui, essa é a imagem do problema, e essas são as três forças, vamos nomear elas. Vou chamar essa aqui de P, M e N. A gente vai calcular a resultante a partir das componentes de cada um dos vetores, beleza? Aqui a gente tem o nosso eixo cartesiano, y e x, e o nosso px é a nossa componente de p que está sobre o eixo x, assim como o nosso py é a nossa componente de p que está sobre o eixo y. A gente vai fazer a mesma coisa para o m e para o n. Então, o nosso nx vai ser a nossa componente de n, que está sobre o eixo x, e o nosso px, nosso nx, ny, vai ser a nossa componente de n, que está sobre o eixo y. Mesma coisa aqui para o m, mx e my. Como que a gente vai calcular isso aí? Basicamente usando seno e cosseno. A gente sabe que o cosseno de um ângulo é igual ao adjacente sobre a hipotenusa, assim como o seno de um ângulo é igual ao oposto sobre a hipotenusa. E a tangente é igual ao oposto sobre o adjacente. Então tá, então o nosso px, a partir disso a gente consegue tirar que px é igual ao cosseno de 35 vezes p. Ah, mas por quê? Bom, porque cosseno de 35 é igual ao adjacente sobre a hipotenusa. Então tá, é daí que isso vem. Da mesma maneira, o nosso py vai ser seno de 35 vezes p. E agora isso aqui vai ser positivo, e isso aqui vai ser negativo. Por quê? Porque a nossa força px, nossa componente px, ela está no sentido negativo do eixo x. O eixo x está para cá, apontando para cá, e o nosso px está apontando para cá, o lado oposto. Então, o nosso px, a gente vai botar um saldo de negativo na frente e vamos obter as forças. Vamos repetir o mesmo processo para o m e para o n. Nosso mx vai ser cosseno de 30 mais 40, 70, vezes m. My é igual a seno de 70 vezes m. Agora, nx é igual a cosseno de 40 vezes n. Ny é igual a seno de 40 vezes n. E para as forças m e n, todas as componentes elas são positivas. Primeiro que a componente mx e nx apontam no sentido positivo do eixo x que está para cá. Já as componentes my e ny apontam para o sentido positivo do eixo y que está para cá. Então, a gente agora vai calcular o valor de cada um na calculadora, e a partir dos valores de cada um a gente vai encontrar a resultante logo após. Px é igual a 122,87 newtons. Lembrando que os valores de P, M e N, eles são dados dos problemas, né? P vale 150, M vale 120 e N vale 80. Então, substitui P por 150, M por 120, N por 80. 86,04 newtons para PY. Esse aqui é negativo. MX vai ser 120 vezes cosseno de 70. Esses 41,04 newtons. My vai ser seno de 70 vezes 120.
112,76 newtons. Nx vai ser 80 vezes cosseno de 40, 61,28 newtons. E Ny vai ser seno de 40 vezes 80, 51,42 newtons. Hora de calcular o vetor R, que ele contém as componentes Rx e Ry, certo? A gente vai calcular esse vetor. O que é o R? O R vai ser a nossa resultante, que é o que ele pede no problema, determine a resultante. Como que a gente pode calcular R? A resultante, ela vai ter duas componentes também, em x e em y. E a gente pode dizer que a resultante, a componente x da resultante, vai ser igual à soma das componentes x de cada uma das forças envolvidas. Assim como a componente y da resultante, Ry, vai ser igual à soma das componentes y de cada uma das forças. Então, a gente consegue achar que Rx é igual a menos 122,87 mais 41,04 mais 61,28. Assim como Ry é igual a 86,04 mais 112,76 mais 51,42. Calculando isso aqui, a gente vai encontrar os estados de Rx e Ry. Então, Rx, menos 122,87 mais 41,04 mais 61,28, menos 20,55 newtons. E Ry vai ser... Ry vai ser 250 newtons. E agora a gente vai calcular a intensidade dessa força. A intensidade vai ser por Pitágoras, a raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Assim a gente vai achar que é igual a 251,06 newtons. Agora vamos calcular o ângulo que ele faz com a horizontal, que vai ser a direção dele. Se a gente pegar aqui um eixo cartesiano, a gente sabe que a sua componente x tem um valor de menos 20. Então está mais ou menos aqui assim, menos 20, Rx. A sua componente y tem um valor de 250 positivo, então está mais ou menos para cá assim, 250 Ry. A sua resultante vai ser mais ou menos assim, e ele vai ter um ângulo aqui, que é esse ângulo que a gente vai chamar de alfa. Então, para achar a direção, a gente tem algumas maneiras de fazer. A gente pode calcular esse ângulo e somar 90. A gente pode calcular esse ângulo direto, mas o que a gente vai fazer vai ser isso aqui. A gente vai calcular esse ângulo e vai fazer 180 menos este ângulo, que vai dar igual a alfa, certo? Então, se a gente chamou esse aqui de alfa, vamos chamar esse aqui de beta. Que é o ângulo beta. Então, o ângulo beta, quanto que ele vale? O ângulo beta vai valer o que a gente tem, né? A gente tem o Ry, o Rx e a hipotenusa. Vamos pegar o que a gente, qualquer um mais simples. A tangente de beta vai ser igual ao oposto sobre o adjacente. Então, a gente sabe que o ângulo beta vai ser igual ao arco tangente do oposto sobre o adjacente. Então, tangente na menos 1 do oposto, que é Ry, sobre Rx. Isso vai nos dar beta. E 180 menos beta é igual a alfa. Alfa é a nossa direção. Então,
calculando isso aí direto, a gente acha que alfa é igual a 94,69 graus. Então a gente vai ter finalmente a nossa força que vai estar orientada assim, nossa resultante R com um ângulo de 94,69 graus.